capítulo 5 de Marcos, versículo 18, que diz assim: E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Só até aí. Só até aí. Levanta a tua mão assim e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus que é santo e verdadeiro, Deus que é justo e poderoso, Deus que é digno de toda a glória. A tua santa palavra será agora, Senhor, ministrada. E aqui, Senhor, está o teu povo que deseja, que quer e que precisa da tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, àqueles que estão nos ouvindo pelo rádio, assistindo pelo canal, e que tudo seja, Deus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Isso, diga glória a Deus. Tome o seu assento e preste atenção na ministração de hoje, pois creio que o Senhor verdadeiramente irá falar ao teu coração. Amados irmãos, sabemos que o nosso Deus faz muitas maravilhas em favor da nossa vida. Sabemos que tem coisas que Deus faz em favor da nossa vida que nem percebemos. Tipo um livramento. Quantos livramentos você tem e você não percebe? Quantas vezes Deus te dá livramento e você não vê? Quantas coisas boas nós recebemos da parte do Senhor e na maioria das vezes nós nem percebemos. É porque Deus realmente é muito bom. Deus realmente é muito misericordioso. Deus é a própria bondade. E eu quero que os meus irmãos entendam uma coisa. Será que existe alguma coisa que possamos fazer para retribuir a bondade do nosso Deus? Porque é indiscutível que Ele nos abençoa. É indiscutível que o nosso Deus, Ele faz grandes coisas e coisas que nem percebemos. Ele faz em favor da nossa vida. O cuidado dEle, o cuidado que Ele tem para conosco é muito especial. Mas a pergunta é, será que nós temos como retribuir o que o Senhor faz por nós? Eu digo para os meus irmãos que temos. E o nosso Senhor nos ensina como retribuir. Há quem diga que se cantar alguns hinos já é uma forma de retribuir. Só que a Bíblia nos ensina que nós devemos retribuir de forma diferente, não apenas cantando alguns hinos. Há quem diga que dobrando os joelhos para orar é uma forma de retribuir, pois eu digo que não, porque a oração é um dever de todos nós. Quem quer se manter vivo, espiritualmente falando, tem que orar. Quando nós oramos, nós não fazemos favor para Deus, fazemos para a nossa própria alma. Então a forma, pelo menos aqui eu vejo na Bíblia Sagrada, de retribuirmos a tudo aquilo que o Senhor faz por nós, é tão somente fazer a sua obra, fazer o seu ide, anunciar o Evangelho, pregar as boas novas, ganhar alma para o reino dos céus. Esta é a forma mais forte de retribuirmos. Esta é a forma que mais o Senhor deseja que façamos. O Senhor quer que de fato nós retribuamos desta maneira, fazendo a sua obra, fazendo o seu ide, proclamando o seu evangelho, resgatando as vidas, falando sobre o reino dos céus, ganhando almas. Nós estamos diante de um texto que Jesus mostra isso. Jesus chega em um lugar chamado Gadara. Naquele lugar havia um homem possesso, inclusive morava nos sepulcros. Era um homem que vivia como um animal. Todas as pessoas daquela região tinham medo desse homem,
porque esse homem era completamente possesso. Os demônios que estavam no seu corpo eram demônios terríveis, que tanto destruía aos poucos a vida deste homem, como poderia destruir a vida daqueles que se aproximassem desse homem. Ele vivia isolado como um animal feroz, pelos montes, nos sepulcros. Mas uma vez Jesus chegou ali, e quando Jesus chegou ali, Jesus libertou esse homem. Você sabe muito bem o que aconteceu. Jesus tirou deste homem a legião de demônios que lhe atormentava. E quando os demônios saem desse homem, esse homem volta a um estado normal. Esse que antes era peludo, cabeludo, unhas grandes, sujo, fedorento, feroz, como um animal, como um bicho selvagem. Depois que Jesus liberta, depois que Jesus expulsa os demônios que estavam no seu corpo, ele fica normal. Acredito que corta o cabelo, toma um banho, tira a barba, corta as unhas, se veste com roupas limpas, e ele fica na sua sã consciência. E todas as pessoas que olhavam para ele se admiravam, porque antes as pessoas tinham medo de chegar perto, mas agora as pessoas olhavam para ele e viam ele normal, como qualquer outro homem. Que coisa maravilhosa a libertação de Jesus na vida desse homem conhecido como o Gadareno. Que coisa gloriosa. Mas entendam uma coisa, fez toda a obra na vida dele, Jesus fez todo o mover na vida dele, e depois Jesus vai sair de Gadara, Jesus vai com os discípulos sair daquelas terras, e ele, este homem que outrora era endemoniado, era possesso, ele quer ir com Jesus. Ele fala para Jesus: deixa eu ir contigo, deixa eu ficar contigo, deixa eu estar contigo, minha vida foi transformada, eu estou agora como uma pessoa normal, deixa eu ir contigo, deixa, mas Jesus diz: eu não deixo. Não que Jesus não amasse ele, não que Jesus não quisesse que ele estivesse perto, mas a questão é que Jesus queria que ele ficasse ali para proclamar o evangelho, porque Jesus, ele não pôde ficar ali, porque as pessoas lhe expulsaram dali. As pessoas viram que por causa do que Jesus fez, os porcos foram lançados no mar, precipitaram-se no mar por causa dos demônios. Aquele povo, aquela população ficou muito atribulada com os porcos que se perderam e queriam que Jesus saísse dali. Chegaram para Jesus dizendo: vai embora, sai daqui, vai embora, deixa as nossas terras. E Jesus saiu. Só que aquele homem que era possesso queria ir com Jesus. Jesus disse: não, eu vou, eles estão me expulsando, mas eu quero que tu fique. Eu vou, eles não querem que eu permaneça aqui, mas eu quero que tu fique. E tu vai ficar com uma missão, tu vai proclamar aqui as boas novas, tu vai declarar aqui as boas novas, tu vai falar para as pessoas do que te aconteceu, tu vai ser um testemunho vivo do poder de Deus, tu vai ficar aqui evangelizando, tu vai ficar aqui ganhando almas. Veja, é o que Jesus determina para esse homem, e eu acredito piamente que esta é a forma que Jesus quer que todos nós façamos, porque esta é a maneira que temos de retribuir. Observe a leitura. Versículo 15. Capítulo 5, versículo 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, porque tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. Eles começaram, toda a população de Gadara começaram a dizer: sai da nossa terra, sai, com Jesus. E Jesus que não força, Jesus que não insiste, Jesus que respeita a decisão das pessoas, ele simplesmente pega os discípulos e vai sair. Versículo 18.
E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Versículo 19, Jesus porém não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Você vê que Jesus poderia ter pego aquele homem, colocado no barquinho: vamos, tu vai estar comigo agora. Mas Jesus disse: não, tu não vem comigo, tu vai ficar aqui. Tu quer retribuir? Tu quer me agradecer pelo que fiz na tua vida? Então fica aqui e prega o evangelho. Fica aqui e evangeliza esta cidade. Fica aqui e mostra quão grandes coisas o Senhor fez na tua vida. Fica aqui e faz a minha obra. Fica aqui e seja um instrumento de Deus para a vida deste povo. Fica aqui e trabalha em prol do reino. Veja que coisa linda. Amados, eu percebo nitidamente, se um homem quer agradar a Deus pelo que Deus fez na sua vida, faça a obra. Trabalhe para o Senhor, evangelize, tenta ganhar almas. Se você realmente é grato e quer retribuir aquilo que Deus fez na tua vida, então faça a obra. É o que a palavra de Deus nos mostra, nos revela. Eu desde sempre compreendi dessa forma. Quando eu me converti, na verdade, quando o Senhor me trouxe para os seus caminhos, eu entendi uma coisa: a única forma que eu tenho de retribuir ao Senhor pelo que Ele fez é fazer a sua obra, porque a minha vida estava destruída, eu estava prestes a descer à sepultura e a minha alma ao inferno, e o Senhor me livrou de tudo isso, e o Senhor me deu uma nova vida. Então o que poderei fazer para retribuir? Eu não tenho um presente para dar ao Senhor, não tenho dinheiro para comprar um presente para dar ao Senhor, eu não tenho, sabe, a capacidade de apresentar ao Senhor um presente para compensar o que Ele fez por mim, mesmo porque Ele é dono do ouro e da prata. Então o que é que eu tenho que fazer? Como é a forma que eu tenho de retribuir ao Senhor pelo que Ele fez pela minha vida? Eu só tenho uma: é fazer a sua obra, é anunciar o evangelho, é trabalhar em prol do reino, é desencruzar os meus braços e mostrar ao Senhor serviços em prol do reino. Esta é a maneira que eu tenho de retribuir ao Senhor. Porque a obra de Deus, quem faz não é Deus não. Quem faz são as pessoas. Não é Deus que sai nas ruas evangelizando. São as pessoas que fazem isto. Deus apenas usa, mas se não tiver, quem vá? Quem expulsa os demônios? Deus usa uma pessoa para orar pelo possesso. Quem cura os enfermos? Deus usa uma pessoa para orar sobre os enfermos. O próprio Jesus falou para os discípulos: são vocês que vão expulsar os demônios, apenas vão usar a autoridade que há no meu nome, mas são vocês que vão fazer isso. E é justamente o que o Senhor quer que nós façamos. Se há uma coisa que eu tenho de fazer para retribuir ao Senhor o que Ele fez por mim, é a sua obra, é evangelizar, é trabalhar em prol do reino dEle nesta terra. E foi isso que Jesus disse para o gadareno, depois de libertado, depois de livre daquela possessão maligna. E no versículo 20, veja, observe: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Jesus não pôde ficar ali. As pessoas não queriam que Jesus ficasse ali, mas este aqui ficou. Jesus disse: fique aqui, que desta forma você vai me agradecer. Desta forma você vai retribuir o milagre que eu fiz na tua vida. Fique aqui, faça a minha obra. E este ficou. E toda aquela região conheceu as maravilhas de Deus através deste. Não foi apenas aqui,
que isto aconteceu. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, você vai ver algo semelhante acontecendo. Porque isso nós vemos em muitas passagens na Bíblia, porque o Senhor, Ele deixou esse ensinamento bem explícito para todos nós entendermos que esta é a forma que nós temos de retribuir tudo aquilo que Ele faz em prol das nossas vidas, ou fez em prol das nossas vidas. Em Lucas capítulo 8, nós vamos ler algo muito interessante. Mulheres que eram possessas de espíritos maus, mulheres que eram enfermas de doenças incuráveis, elas foram libertadas, curadas por Jesus. E depois que elas foram libertadas, curadas por Jesus, o que elas fizeram? Elas começaram a servir ao Senhor. Elas começaram a servir ao Senhor, porque esta foi a maneira que elas encontraram de retribuir ao Senhor pelo que Ele fez em prol da vida delas. No capítulo 8, versículo 1 diz: e aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras, que o serviam com seus bens. Elas não tinham como sair pregando. Naquela época as mulheres não faziam isso. Não é como hoje. Mas elas procuraram uma forma de servir ao Senhor. E a forma que encontraram foi servir ao Senhor com seus bens. Uma espécie de patrocínio à obra do Senhor. Mas elas estavam ali retribuindo, tentando retribuir ao Senhor o que Ele fez por elas, a libertação, a cura que elas haviam recebido da parte do Senhor. Amados irmãos, se nós queremos apresentar ao Senhor uma gratidão, não é suficiente apenas dizermos obrigado, Senhor. Não é suficiente nós apenas cantarmos alguns hinos. Não, nós temos que se disponibilizar, se dispor a fazer a obra dele, porque desta forma nós estamos realmente retribuindo as bênçãos, as maravilhas que o Senhor operou nas nossas vidas. Quem aqui foi agraciado por Deus? Eu acredito todos que estão aqui. Todos que estão aqui. Imagina só, se Deus, naquele dia, naquele ano, naquela época, não tivesse trazido você para os caminhos dele, será que você ainda estava vivo? Será que você ainda estaria vivo hoje? Eu falo por mim, eu tenho a plena certeza que eu não estaria mais vivo. E o que é pior, eu tenho a plena certeza que a minha alma, ela sofreria a condenação eterna. E eu acredito que alguns dos que estão aqui, se Deus não tivesse chamado, se Deus não tivesse escolhido, se Deus não tivesse libertado, se Deus não tivesse trazido para si, mudado a história, não estaria mais vivo. Não estaria mais vivo. Então Deus resgata o homem, liberta o homem, salva o homem, fecha a sepultura. E o que o homem faz em troca? O que o homem faz em troca? O que eu vou fazer em troca? Poxa, o que seria da minha vida e da minha alma se não fosse o Senhor para me libertar, para me salvar? Nenhum homem, ninguém na face da terra teria capacidade de fazer na minha vida o que Deus fez. E Deus fez. E o que eu vou fazer em troca? Para agradecer. O que eu vou fazer em troca? Como eu vou retribuir isso? Fazendo o que o Senhor está mostrando. Faz a obra.
faz a obra, trabalha em prol do reino, serve ao Senhor, apresenta desta maneira a tua gratidão. Amém, pessoal? Vamos realmente entender, vamos realmente compreender que nós temos como agradecer. E essa gratidão não deve se resumir em palavras, em gestos. Tem que ir além. Nós temos que se desgastar na obra do Senhor, porque a nossa vida, nós devemos a nossa vida ao Senhor. Eu devo a minha vida ao Senhor, eu devo a minha alma ao Senhor. Ainda que eu desse todo o dinheiro do mundo pelo que Ele fez, eu não pagaria. Ainda que eu desse tudo o que eu tinha para agradecer ao Senhor, eu não pagaria. Mas o Senhor não quer o meu dinheiro, tudo que eu tenho. O Senhor quer apenas que eu faça uma coisa: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele quer que eu faça o ide, Ele quer que eu faça a obra. E é o que nós vemos também no Evangelho de Marcos. Volte para o Evangelho de Marcos, no capítulo 16. No capítulo 16 do Evangelho de Marcos, observe o que diz a palavra do Senhor aqui, no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. A partir do versículo 14, Jesus ele mostra algo dentro do contexto que estou ministrando. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que Jesus está ordenando aos discípulos? Agora é com vocês. Vocês têm que fazer a obra. Agora é com vocês. Vocês têm que salvar as almas, ganhar as vidas para o reino. Vocês têm que fazer o ide, pregar o Evangelho, evangelizar. Jesus está mandando os discípulos fazer isso. E essa ordenança de Jesus não diz respeito também a nós, a toda a igreja do Senhor que está sobre essa terra. Eu estava hoje conversando com uma senhora, estava conversando com ela por telefone. Ela não congrega aqui conosco, mas já veio algumas vezes aqui visitar. E conversando com ela, ela dizia da seguinte forma: pastor, eu nunca parei de fazer a obra do Senhor. Você acredita, pastor? Não, pastor, eu não faço a obra dentro da igreja, mas pastor, todo final de semana eu pego os meus panfletos, eu vou para uma praça, eu prego a palavra para as pessoas. Individualmente, pastor, eu chego para uma pessoa, falo de Cristo, falo para outra, falo para outra, falo para outra. Pastor, faz mais de 10 anos que eu faço isso, pastor, e eu tenho certeza que o Senhor tem se agradado de mim. Foi a forma, pastor, que eu encontrei de agradar ao Senhor, por tudo que Ele fez em favor da minha vida. E contou a situação do filho dela. O filho dela estava no fundo do poço, entre a vida e a morte, e o Senhor libertou o filho dela, transformou a vida do filho dela. Hoje o filho dela está um servo de Deus, casado com a sua família, vivendo muito bem. Ela disse: pastor, ninguém poderia fazer o que Deus fez pelo meu filho, ninguém poderia mudar a história do meu filho como Deus mudou. Pastor, a vida do meu filho estava destruída e prestes a descer à sepultura, mas Deus transformou. Pastor, a única forma que eu encontrei de agradecer ao Senhor foi isso. A única forma que eu encontrei para retribuir o que o Senhor fez por mim, pelo meu filho, pastor, é essa: é fazer a obra dele, é evangelizar, é falar do amor dele, é trabalhar em prol do reino. E eu digo para você, esta é a verdade.
Se você quer apresentar a Deus uma gratidão, não pense que abrir a boca e dizer obrigado, Senhor, é o suficiente. Não pense que abrir a boca e cantar um hino é o suficiente. Se você quer retribuir o que Deus fez por ti, o que o Senhor faz por ti, então faz a obra. Vai naquele vizinho, fala de Jesus para ele, convida para a igreja. Faz a obra naquele colega de trabalho, evangeliza, fala de Jesus para ele, convida para a igreja. Faz a obra, desencruza os braços, encontre tempo, tenha disponibilidade para servir ao Senhor, porque esta é a maneira que você realmente vai apresentar ao Senhor a gratidão pelo que Ele fez e pelo que Ele faz na tua vida. Amém? Diga para quem está ao teu lado, faz a obra. Faz a obra. Pastor, como é que eu vou fazer a obra? Não sei, mas faz a obra. Existem diversas maneiras de tu fazer a obra do Senhor. Faz a obra do Senhor. Trabalhe em prol do reino. Serve ao Senhor. Porque há uma diferença em ser cristão e em ser servo. Há uma diferença em ser crente e ser servo. Serve ao Senhor. Trabalhe em prol do reino. Porque desta forma, você vai estar agradando ao Senhor. Desta forma, você realmente estará agradecendo ao Senhor pelo que Ele fez e continua fazendo em prol da tua vida diariamente. Amém, pessoal? Só para finalizar, versículo de número 15, palavras do Senhor Jesus para os discípulos. Quem eram os discípulos? Quem eram? Não era um pescador. O outro era um coletor de impostos. Mas todos estavam perdidos. Todos estavam perdidos. Jesus encontrou eles. Jesus chamou todos eles. Jesus ensinou. Jesus trouxe para eles revelações extraordinárias. E agora Jesus sobe para a glória e diz: vocês vão retribuir o que eu fiz na vida de vocês. Vocês agora vão fazer o meu id. Vocês agora vão falar em prol, vão pregar o reino dos céus, trabalhar em prol do reino de Deus na terra. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus diz mais, versículo 17: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Veja que é o Senhor Jesus dizendo: é vocês que vão expulsar os demônios. Apenas usarão o poder que está no meu nome. Mas são vocês que vão fazer isso. São vocês que vão fazer a obra. Eu não faço mais a obra. Eu estou subindo para o Pai. Vocês ficarão na terra. São vocês que vão fazer a obra. Eu preciso de voluntários para fazer a obra. Eu preciso de pessoas para fazer a obra. E vocês vão fazer a obra e fazer mais discípulos para que a obra nunca pare na terra. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão ou sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Amém, pessoal? Verdadeiramente, nós, você e eu, temos uma maneira de retribuir, uma maneira de agradecer, é fazendo a obra. Nós não devemos ser pessoas egoístas ou ingratas. Nós devemos retribuir. Quem aqui já recebeu um favor de alguém? Você recebeu um favor de alguém. Qual o sentimento?
Qual o sentimento? Poxa, na hora que essa pessoa precisar, eu vou ajudar, eu vou retribuir. É ou não é assim? É ou não é dessa forma? Eu, particularmente, quando eu recebo um favor de alguém, fica guardado. E eu fico na expectativa, na hora que fulano precisar, eu vou retribuir o favor que recebi. Do mesmo jeito, nós recebemos o favor de Deus, vamos retribuir o que Ele nos fez. Não vamos ser como pessoas ingratas que esquecem o favor recebido. Eu não teria como esquecer o favor que Deus me fez, porque eu estou vivo, porque Ele fez esse favor de me salvar. Então todo dia eu tenho que fazer a obra dele, porque isso é o mínimo que eu posso fazer para retribuir o que Ele fez por mim. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus.